O psicólogo no Brasil. Notas sobre seu processo de profissionalização. Estudar a história da psicologia é importante para compreender o efeito que o passado tem no presente, entender todo o processo de formação e analisar rupturas e permanências, gerando reflexões sobre essas questões. Lourenço Filho foi um teórico pioneiro capaz de aplicar a psicologia na educação, disponibilizando diversos dados e estudos com o desenvolvimento de métodos de ensino, como por exemplo os testes ABC, que verificam a maturidade necessária à aprendizagem da leitura e à escrita. Outra importante figura da história da psicologia foi o teórico professor Antônio Gomes Pena, nascido no Rio de Janeiro. Sua principal contribuição projeta-se na formação intelectual de muitos dos que os tiveram como mestre, dando maior visibilidade para as questões psicológicas. A escola de análise também foi um movimento relevante para as pesquisas históricas, ampliando o estudo das ciências humanas até então pouco investigadas e desenvolvendo uma multidisciplinaridade nas ciências sociais. O historiador deixou de ser apenas o compilador de datas e dados, passando a assumir uma postura crítica em relação ao passado. Enfatizam a necessidade de contextualizar o documento histórico, ou seja, relacioná-lo a fatores econômicos, políticos, culturais e sociais em que se encontra inserido. O trabalho teórico analisado pelo nosso grupo apresenta uma proposta de periodização para a história da prática da psicologia brasileira, de fundamental importância para a compreensão do processo de organização desta profissão. Ele se baseia em dois importantes pontos para construir sua proposta de periodização. O primeiro foi Isaías Pessotti, escritor, psicólogo e professor universitário brasileiro que dividiu a história da psicologia em 4 períodos, baseados na presença ou na ausência de instituições ligadas à psicologia. São eles o período pré-institucional, até 1833, o período institucional, de 1833 a 1934, quando foram criadas as faculdades de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, o período universitário, de 1934 a 1962, quando foi criado um curso de psicologia da Universidade de São Paulo, e o período profissional, 1962, quando a profissão foi regulamentada. Há outra referência à sociologia das profissões, segundo o autor Fredson. O conceito de profissão remete a um tipo específico de trabalho especializado, teoricamente fundado, e para que uma atividade seja reconhecida como tal, é essencial que reúna alguns aspectos. A profissão deve possuir um conhecimento específico, complexo e institucionalizado. Ela tem que estabelecer seus interesses em associações profissionais exercendo uma autorregulação. Deve ser feito um controle interno por meio da fiscalização das condutas profissionais com dispositivos formais, como os códigos de ética. Estes elementos são indispensáveis, porém não são suficientes para que uma profissão conquiste sua autoridade, autonomia e o monopólio de seus serviços no mercado de trabalho. Os autores iniciam a divisão da história da profissão de psicólogo no Brasil em 3 momentos. Período pré-profissional, entre 1833 e 1890. Segundo Pessotti, por mais que não houvesse no Brasil uma psicologia propriamente dita, com a terminologia própria, um conhecimento definido ou uma prática reconhecida, era crescente o interesse da elite brasileira pela produção e aplicação de saberes psicológicos. Com a independência em 1822, ocorreu uma interiorização da metrópole na colônia e houveram mudanças no panorama social e cultural do país. Foram criados diversos órgãos oficiais de transmissão e elaboração do conhecimento, como cursos de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro em 1833, que demonstraram interesse nos assuntos psicológicos e também a organização de sociedades científicas e periódicos na área da saúde. Na Faculdade da Bahia, a principal preocupação estava relacionada com a aplicação da psicologia nos problemas sociais, como na higiene mental e psiquiatria forense. Já na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o interesse estava voltado para a relação da psicologia com a neuropsiquiatria e a neurologia, com estudos relacionados à psiquiatria experimental, caracterizado pela mensuração e classificação de comportamentos, e por meio dele a psicologia procurava adquirir status de disciplina autônoma. Segundo a autora Massimi, a psicologia dessa época era constituída por uma série de discursos sobre a subjetividade ou comportamento humano presente em diferentes áreas de saber, como a filosofia, a medicina, a pedagogia e a teologia. A história da prática profissional no Brasil do século XIX sofreu uma grande influência da situação da psicologia internacional. No final desse século, o positivismo, que defendia
o conhecimento científico por meio da observação de fenômenos como o único conhecimento verdadeiro, foi considerado o marco do início da psicologia científica. Os primeiros psicólogos experimentais, como Wundt, não tinham o objetivo de medir diferenças individuais, mas sim de obter descrições detalhadas dos processos de consciência humana, como as sensações. Esse estudo se propunha a investigar os fenômenos sensoriais, como a visão, a audição e o tempo de reação. Na França do século XIX já eram feitos testes psicológicos no exame clínico dos pacientes psiquiátricos, procurando medir os fatores básicos que caracterizavam os indivíduos. Já no início do século XX, o interesse pelos desvios e erros individuais começou a atrair maior interesse do que as descrições generalizadas do comportamento humano. Essa nova tendência encontrou sua principal expressão no aparecimento dos testes de inteligência. Na França foi desenvolvida em 1905 a primeira escala de inteligência. Nos Estados Unidos houve a criação do conceito de quociente da inteligência, QI, conhecido mundialmente até hoje. Essa busca por cientificidade através da mensuração do comportamento humano também pode ser percebida no Brasil. O segundo período é o período de profissionalização, de 1890 a 1975. Duas áreas foram fundamentais no processo institucional: a educação e a medicina. Essa aproximação aconteceu primeiramente na educação, com dois grandes marcos no processo. Primeiro, com a reforma de Benjamin Constant, em 1890, que incorporou a disciplina de psicologia nos currículos das escolas normais, o curso de segundo grau para a formação de professores habilitados a lecionar no ensino elementar. Influenciado pela tendência internacional, o outro marco foi a criação do Pedagógium, em 1906, o primeiro laboratório de psicologia experimental no Brasil, que, de acordo com Lourenço Filho e Pena, no local eram administrados vários cursos e pesquisas que auxiliaram na formação de profissionais na área da pedagogia e psicologia. Essa mesma tendência, observada no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo posteriormente. A disciplina da psicologia tornou-se obrigatória na escola normal em 1893. O Laboratório de Psicologia Educacional, por outro lado, só foi institucionalizado em 1931 e incorporado ao Instituto de Educação da Universidade de São Paulo em 1934. Nesses laboratórios, os temas mais comuns eram os processos de inteligência, motivação, atividades sensoriais, entre outros. Para Pena, o Pedagógium, o novo currículo das escolas normais e o Instituto de Educação foram as instituições onde aconteceu de modo sistemático o ensino da psicologia no Brasil. A psicologia experimental contribuiu de forma expressiva para atribuir à pedagogia um status científico. A autora Massimi afirmou que foi a psicologia experimental, recém-constituída, que ofereceu à pedagogia um método objetivo para o conhecimento do homem e seu processo evolutivo, substituindo o método empírico ou filosófico usado anteriormente. Vale ressaltar que, nesse período, a psicologia ainda era submetida à lógica de outra profissão, ou seja, a autonomia ainda não estava assegurada. Já em relação à medicina, a institucionalização do seu interesse pela psicologia aconteceu em 1923, com a criação de um laboratório de psicologia experimental dentro da colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Para Pena, esse laboratório, dirigido por Wallah Radek, visava auxiliar as atividades médicas, atender às necessidades sociais e práticas, além de se constituir como um núcleo de pesquisa científica e um centro de formação de psicólogos. No seu entender, esse laboratório não limitou suas atividades ao desenvolvimento e aplicação da psicologia experimental. Foram realizadas também práticas de testagem e psicoterapia, acompanhando a lógica da filosofia positivista da época. Em 1932, o Decreto-Lei nº 21173
transformou o laboratório da colônia de psicopatas no Instituto de Psicologia da Secretaria de Estado de Educação e Saúde Pública, com o objetivo de realizar pesquisas científicas, ser um centro de aplicação e uma escola superior de psicologia, formando assim os primeiros profissionais da área. No entanto, apesar do decreto, o instituto foi fechado em menos de um ano, devido à falta de recursos financeiros. E como o curso de formação profissional duraria 3 anos, não foi possível habilitar nenhum psicólogo. Em 1937, ele foi reaberto e incorporado à Universidade do Brasil. A relação da medicina com a psicologia, apesar de ter criado condições para o desenvolvimento da última, a medicina, através da psiquiatria, buscou apropriar-se do universo psi e tinha como objetivo transformar a psicologia em especialidade médica. Pena, ao analisar as fontes relativas ao laboratório da colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, concluiu que o psicólogo era visto como um profissional subordinado, exercendo um papel complementar ao do médico. O fundador do laboratório, Radek, não era médico, e sim um estudioso da psicologia, e fazia questão de ressaltar que o trabalho do psicólogo não era o de ensinar os médicos a tratar dos doentes. Talvez sua estratégia visasse conquistar cada vez mais espaço de trabalho, evitando que o psicólogo virasse uma figura ameaçadora aos olhos dos médicos. E assim, esse laboratório desenvolveu a ciência e prática psicológica, mesmo que entendidas como pertencentes à medicina, sendo uma experiência significativa. No período entre 1890 e 1975, o processo de profissionalização da psicologia acontecia. Os marcos eram ligados à formação profissional e outros ao estabelecimento de limites para o exercício da atividade no mercado de trabalho. Foi durante a década de 1930 que houve um aumento no reconhecimento da importância da ciência psicológica na formação de outros profissionais, uma vez que a disciplina de psicologia tornou-se obrigatória em vários cursos em São Paulo, durante os 3 anos de filosofia, ciências sociais, pedagogia e em todos os cursos de licenciatura. Segundo Pessotti, nesse período a psicologia passa a ter um desenvolvimento autônomo, desvinculado da utilização médica e virtualmente independente da aplicação escolar. No início dos anos de 1930, o Instituto de Psicologia, antigo laboratório da colônia de psicopatas, foi incorporado à Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1939, instalam-se nesse local as seguintes cátedras: Psicologia Geral, no Departamento de Filosofia, Psicologia Educacional, no Departamento de Pedagogia e Psicologia Aplicada, na Escola Nacional de Educação Física e Desportos, ganhando assim cada vez mais espaço dentro das instituições universitárias, na formação de outros profissionais. A Portaria 272, referente ao Decreto-Lei 9.092 de 1946, legitimou pela primeira vez na história brasileira a formação profissional do psicólogo. O psicólogo experiente legalmente teria que comparecer os 3 primeiros anos de filosofia, biologia, fisiologia, antropologia ou estatística, e fazer então os cursos especializados de psicologia. Com a formação dos especialistas em psicologia, iniciou oficialmente a execução dessa profissão. A formação profissional do psicólogo, como está organizada atualmente, em estabelecimento de nível superior e com currículo predominantemente dedicado à psicologia, foi iniciada em 1957, tanto no Rio quanto em São Paulo. Na capital da República, o curso começou na Pontifícia Universidade Católica. Já em São Paulo, o curso de psicologia começou a funcionar na USP. De modo simultâneo, foram se concebendo possibilidades de formação profissional coincidentes à acadêmica stricto sensu. A psicologia chega ao final da década de 1950 como uma profissão possessora de uma formação profissional de nível universitário nos 2 principais centros econômicos e políticos do país.
Em 1966, foi iniciado o primeiro curso de mestrado e, em 1974, o de doutorado. Dessa maneira, o desempenho profissional da psicologia passou a estar estável em um conhecimento atípico, inatingível e indecifrável por leigos. Assim, a profissão validou-se academicamente para combater pelo domínio de elementos do mercado de trabalho. De acordo com a sociologia das profissões, o ensino profissional é um dos meios importantes para que a ocupação se torne uma profissão reconhecida e possuidora de um mercado de trabalho. Em termos de mercado de trabalho, a partir das décadas de 1940 e 1950, o psicólogo passou a operar progressivamente nas áreas de educação e do trabalho. O desenvolvimento da industrialização iniciou um novo espaço no mercado de trabalho para a psicologia. Para a mentalidade de administração racional do trabalho, era necessária a conciliação dos funcionários para o dinamismo perfeito dos afazeres. Devido a isso, aumentou a meta por divisão, distinção e recrutamento de pessoal. Essas atribuições necessitavam de mão de obra qualificada. Durante o tempo que a psicologia elaborava um conhecimento especializado e cativava o mercado consumidor de seus serviços, iniciou-se a elaboração de anteprojetos para a ordenação da profissão. No início dos anos 1950, em resposta ao pedido do Conselho Nacional de Educação, o ISOP e a Associação Brasileira de Psicotécnicos, ABP, mandaram propostas para a regulamentação da psicologia. Daqui para frente, discussões começaram a ser travadas, que resultaram no primeiro anteprojeto de lei para a profissão enviado ao Conselho Nacional de Educação em 1953. O anteprojeto do ISOP e da ABP instaurava que uma das funções do psicólogo cabia à área clínica. Foi em relação a esta conformação que a Comissão de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação contestou. O planejamento substitutivo, elaborado em 1957, esta mesma comissão se opôs ao item que antecipava o desempenho do psicólogo na área clínica como profissional autônomo. Conforme o substitutivo, nesse caso, o psicólogo só poderia ser assistente técnico, tendo sua execução monitorada por um médico. Entretanto, este substitutivo foi vetado pela Comissão de Educação e Cultura. Em seu lugar, foi aprovada uma proposta da Associação Brasileira de Psicólogos juntamente com a Sociedade de Psicologia de São Paulo. Segundo essa proposta, pertenceria ao psicólogo o direito de trabalhar na clínica para atuar na solução de problemas de ajustamento. Em contrapartida, este projeto tirou a expressão psicoterapia do texto legal. O motivo dessa exclusão estava relacionado ao fato de esta palavra gerar conflitos entre médicos e psicólogo. Os médicos entendiam que a prática da psicoterapia pertencia à medicina. Ao preservarem um conhecimento que, para eles, era de seu domínio, os médicos defendiam a exclusividade sobre determinada fatia do mercado de trabalho. A optação de aplicação do termo solução de problemas de ajustamento não inviabilizou que muitos psicólogos fossem reconhecidos por clientes e passassem a exercer a atividade de psicoterapia. O projeto acabou integrando a lei que regulamentou a profissão em 1962. No dia 27 de agosto de 1962, foi aprovada a Lei nº 4.119, que regulamentou a profissão de psicólogo. Também foi emitido o parecer 403 do Conselho Federal de Educação, que organizou o currículo mínimo e a duração do curso universitário de psicologia. Segundo Rosas e Xavier, a criação dos cursos de psicologia e a regulamentação da profissão de psicólogo foram acontecimentos decisivos para a ampliação do mercado nas capitais e a extensão de sua área e campos de intervenção. Começou um novo problema: como cadastrar os profissionais que já realizavam atividade de psicólogo antes da regulamentação da profissão? Os dispositivos legais reconheciam a prática exercida por psicólogos habilitados pelo curso do Parecer 403 e também aqueles que trabalhavam com questões psicológicas. Além do cadastro, era necessário definir as funções desses profissionais. Estas foram explicitadas através do Decreto nº 53.464. Artigo 4º. São funções do psicólogo: 1. Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de a. Diagnóstico psicológico, b. Orientação e seleção profissional, c.
Orientação psicopedagógica. D. Solução de problemas de ajustamento. 2. Dirigir serviços de psicologia em órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais de economia mista e particulares. 3. Ensinar as cadeiras ou disciplinas de psicologia nos vários níveis de ensino, observadas as demais exigências da legislação em vigor. 4. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de psicologia. 5. Assessorar tecnicamente órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares. 6. Realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de psicologia. Uma observação dessa lei constata que essas funções legais deram ao psicólogo a oportunidade de trabalhar em diferentes campos, como a clínica, a escola, o trabalho, a área acadêmica e a jurídica, ou seja, um amplo leque de alternativas no mercado de trabalho que originou disputas com outras atividades profissionais em ramos distintos do conhecimento e atividade. Seguindo a sociologia das profissões, era necessário que os psicólogos se organizassem em conselhos profissionais e criassem um código de ética. Devido a isso, em 1971 foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Psicologia em São Paulo. Ele foi essencial por ter sido um dos primeiros eventos organizados depois da regulamentação da profissão, e também porque nele estavam presentes diversas associações de psicologia. Foi definida a criação do Conselho Federal de Psicologia. A Lei nº 5.766, de 1971, criou os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia. O objetivo dos conselhos era orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. O primeiro Código de Ética dos Psicólogos foi criado em 1975. Um ano depois, esse código foi revisto. Em 1977, o segundo Conselho Federal pregou normas de orientação e fiscalização do exercício profissional de psicólogo. Segundo a sociologia das profissões, a organização de conselho de ética tem o objetivo de padronizar condutas, castigando os pares e estendendo sua aceitação junto à comunidade. O Código de Ética é um mecanismo para a autorregulação de qualquer profissão, uma vez que, por meio de seus princípios, os profissionais são induzidos a aceitar determinadas normas de conduta. Isto garante uma maior credibilidade com os clientes, pois esta se sente apadrinhado contra qualquer prejuízo. Utilizando o referencial teórico da sociologia das profissões, é possível afirmar que a psicologia conseguiu todas as exigências necessárias para ser classificada como uma profissão: conhecimento pouco acessível e institucionalizado, mercado de trabalho formalmente assegurado e autorregulação, instituída em conselhos e códigos de ética. Sendo assim, no ano de 1975, assinala o fim do processo de profissionalização da psicologia no Brasil. O período profissional, terceiro momento do processo, a partir de 1975, sofreu uma forte influência da ditadura militar, pois com o enriquecimento da classe média houve uma demanda do psicoterapeuta, já que a ausência de canais de participação fazia esse espaço de ajuda atraente e como a psicologia era considerada pouco ameaçadora, tornou-se uma prática recorrente validada pelo Estado. A partir do ano de 1975, surge uma fase caracterizada por questões que envolvem poder, prestígio, reconhecimento e autoridade para essa profissão. Com o crescimento dos cursos universitários de psicologia e com o aumento da demanda populacional, que agora tinha um contato direto com a psicologia e psicanálise em revista, TV, livros e por serviços psicológicos, houve um grande crescimento do número de profissionais formados na área. Nos anos de 1970 e 1980, as três grandes áreas da psicologia eram a educação, trabalho e clínica, mas o maior interesse era sobre a psicologia clínica, em que o psicólogo tem a liberdade de determinar o valor, as condições e a duração do seu trabalho. Em 1988, o Conselho Federal de Psicologia realizou o primeiro grande levantamento sobre a profissão no Brasil. Essa pesquisa concluiu que a profissão apresentava as seguintes características: profissão feminina, o número de psicólogas chegava a 85%. Profissão jovem, 73% a 90% dos profissionais estavam na faixa dos 22 a 30 anos. E concentrada nos centros urbanos, localidade onde se encontra a maioria dos cursos de formação e principalmente o maior mercado de trabalho. A pesquisa concluiu também que
que os psicólogos eram profissionais mal remunerados e que parte deles exerciam uma profissão apenas em período parcial, ou seja, trabalhavam em outra atividade remunerada com o objetivo de complementar a renda mensal, evidenciando a perda de autoridade e de valorização profissional. Nessa época, havia 58.277 profissionais registrados no Conselho de Psicologia. Duas outras pesquisas realizadas em 1994 e em 2001 pelo Conselho Federal de Psicologia indicam que os dados acolhidos em 1988 permanecem os mesmos. A profissão de psicologia no Brasil continua sendo uma profissão feminina, jovem, mal remunerada e atuante preferencialmente na área clínica, mais especificamente em consultórios, mesmo essa área se encontrando saturada. E outras áreas em atuação vêm se expandindo, como a psicologia da saúde, jurídica, do trânsito e do esporte. Portanto, esse artigo apresentou uma nova periodização para a história da profissão da psicologia no Brasil, diferenciando da análise histórica comumente apresentada pelos historiadores da psicologia que se dedicam ao assunto, como Lourenço Filho, Pena e Pessotti. Mais do que informar e reagrupar os dados, o objetivo foi analisar os momentos da profissão através de um referencial teórico da sociologia das profissões e relacioná-los à trajetória política, econômica e social do Brasil.